Olá pessoal, mais uma vez a gente vai estar fazendo os exercícios de genética do material aí do pessoal do Naval, né? Seguindo aquele modelo que a gente já vem fazendo anteriormente. Eu vou fazer 5 exercíciozinhos aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês mandam para mim que a gente vai fazendo, tá bom? A primeira ela coloca a seguinte forma: a porção suculenta do caju é determinada por um par de alelos. O alelo recessivo condiciona a cor amarela. Essa é a questão do modelo mais tranquilinho, tá? Eu vou tentar escrever aqui com a caneta do próprio do próprio aplicativo, né, do próprio PowerPoint, mas se não ficar legal, me perdoa, né? É a maneira que eu tenho aqui para ajudar vocês. Então o que ele está pedindo é o seguinte: ele está falando, quando a gente dá uma questão como essa, ele está falando que o alelo recessivo condiciona a cor amarela e que o alelo dominante é a cor vermelha. Então, se o cara for azão, azão, você já sabe que ele vai ser vermelho. Não é isso? É o que está me dizendo ali a questão. Se ele for azão, azão, opa, ele vai ser vermelho. Se ele for azão, azinho, ele também vai ser vermelho. Por que, Vinícius, se ele tem o azinho? Porque o azão domina o azinho. Ele é até portador do gene para a cor amarela, mas a gene da cor amarela não se expressa, tá bom? Então ele vai ser portador do gene, mas ele não vai ter a expressão do gene. Então azão, azinho, ele também vai ser vermelho, beleza? O azão representa o dominante. Só vai ser amarelo caso azinho, azinho. Somente nesse caso ele vai ser amarelo. Nossa. Amarelo. Pronto. Beleza? Aí ele bota qual a porcentagem esperada para a coloração de pseudofruto. Por que, Vinícius, pseudofruto? Gente, vocês vão estudar melhor em botânica, mas fruto é toda estrutura que vem da origem do ovário após a fecundação. Então, quando tem a fecundação, o ovário se desenvolve e ele forma o fruto da flor. O ovário da flor se desenvolve no fruto. Só que, no caso do caju, o fruto é a castanha. O que está embaixo, aquela parte suculenta, ela não vem do ovário. Ela vem do receptáculo floral que fica embaixo, tá bom? Então ela não é um fruto, né? Aquela parte suculenta não é um fruto, é um pseudo-fruto. Pseudo parece, mas não é, quase lá, tá bom? Quase lá parece, mas não é, mas é isso que, mas para essa questão não é muito importante. Ele quer saber entre plantas heterozigóticas. Heterozigoto é quem tem as letras diferentes. Então heterozigoto vai ser o cara azão, azinho. E ele quer cruzar com o outro azão, azinho. E aí como é que a gente faz? Primeiro a gente vai fazer isso aqui com os dois de trás. Esse com esse vai ficar azão, azão. Depois esse com o outro lá de trás. Azão, azinho. Depois esse com esse. Vai ficar azão, azinho. Vinícius, não seria azinho, azão? Já me perguntaram isso, mas por padrão a gente sempre coloca o azão na frente, tá bom? Só para não errar. A ordem dos fatores não vai alterar, mas a gente sempre coloca o azão na frente para não alterar. E por último, azinho, azinho. Tá bom? E aí, qual é a chance de que ele perguntou? Qual a porcentagem esperada da coloração de pseudofrutos resultante aí? Concorda desse cruzamento? Concorda comigo que todo mundo que vai ter o azão vai ser vermelho. Então esse aqui é vermelho, esse é vermelho, esse é vermelho. O vermelho, eu vou colocar só o V de vermelho, tá? Vai aparecer 3 vezes em 4 possibilidades. Não é isso? Eu tenho 4 chances e o vermelho apareceu em 3 chances.
O amarelo, vou botar só o A de amarelo, ele vai aparecer em uma chance em, perdão, 4 possibilidades. Beleza? Temos 4 possibilidades, apenas uma vai ser amarelo, recessivo, como a gente já fez ali em cima. Tá bom? 3/4 é a mesma coisa que 75%, 1/4 é a mesma coisa que 25%. Tá bom? Então ele te pede ali a cor dos vermelhos, 75%, dos amarelos, 25%, gabarito, letra C de Cristo. Vamos para próximo slide. Agora ele está falando de uma característica interessante. Nesse caso, a gente tem um caso de dominância incompleta. Por quê? Porque os dois alelos, um não consegue dominar o outro e eles formam um terceiro fenótipo, uma terceira característica. Olha que legal. Numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. As flores vermelhas, cruzadas com as flores brancas, com as plantas de flores brancas, produzem flores de cor rosa. Ele quer saber do cruzamento entre flores rosa, resultam plantas com flores. Pensa comigo. Então, se o cara for vermelho, vou botar só o V de vermelho, ele vai ter que ter 2 genes para ser vermelho. Um vermelho do pai e um vermelho da mãe. Beleza? Para o cara ser branco, vou botar só o Bzinho de branco, o cara precisa ter 2 genes brancos, um do pai e o outro da mãe. Tranquilo? Mas nesse caso, os heterozigotos, eles vão ser rosas. Porque o rosa, ele está recebendo tanto um gene do vermelho, quanto um gene do branco. Beleza? Então, tanto o vermelho quanto o branco estão se expressando e estão formando uma nova característica, tá? Que é a rosa. Nesse caso, a gente tem o rosa como sendo heterozigoto. Ele pede do cruzamento de 2 plantas rosas, vai ficar igual ao que a gente já fez anteriormente, na questão anterior, mas vamos fazer. Ó, rosa cruzado com rosa. Esse com esse, VV. Esse com esse, VB. Esse com esse, VB. Ah, Vinícius, aqui agora a gente não tem padrão. Ah, não tem, mas como tu já começou com um VV, começou com V na frente, termina com V na frente para manter o padrão e tu não se enrolar. Por último, BB. Por último, BB. Nossa, ficou horrível esse BB, mas tudo bem. E aí ele pede qual é a proporção. Repara, vermelhos eu tenho quantos? Para ser vermelhos não tem que ser 2 vezes? Esse daqui não tem 2 vezes, então eu só tenho um vermelho em 4 possibilidades. Beleza? Brancos eu tenho quantos? Para ser branco, tem que ser BB. BB só apareceu uma vez. Uma vez em 4 possibilidades. Agora é a charada. Quantas vezes apareceu rosa? Para ser rosa não tem que ser VB? E o VB apareceu quantas vezes? 2 em 4 possibilidades. Posso parar aí? Não pode. O ideal é que você simplifique, simplificando por 2 em cima, simplificando por 2 embaixo, 1 sobre 2, né? Meio. Eita, 2. Tranquilo? E aí ele pede, das 3 cores, o cruzamento ofereceu, né? Das 3 cores em igual proporção, igual proporção não, o rosa vai aparecer um pouquinho mais. Das 3 cores prevalecendo a cor rosa, verdade, das 3 cores prevalecendo a cor rosa que apareceu mais, né? VB apareceu 2 vezes aqui. Então, VV, depois VB, depois VB, então apareceu 2 vezes o VB. Então, aqui, ó, das 3 cores prevalecendo a cor rosa. Tranquilo? Próxima.
Agora a gente está falando de uma questão de cromossomo X. Até então, a gente falou sobre genética, as duas questões foram sobre genéticas autossômicas. O que é cromossomo autossômico? De todos os cromossomos que a gente tem no corpo, dos 46 cromossomos que a gente tem no corpo, apenas um par fala das características sexuais. No homem vai ser o XY, na mulher o XX. Então esse par é chamado de cromossomos sexuais, tá? Já no homem, já no resto, os 44 cromossomos, eles são iguais, eles vão ser, não tem diferença, né, entre homem e mulher. E esses outros 44 cromossomos vão dar as características gerais do corpo. Tá bom? Se vai ser alto, se vai ser baixo, um metabolismo mais acelerado, mais lento. Todas as outras características estão nos 44 cromossomos, que são chamados de autossômicos. Um par, né? Os dois últimos cromossomos é que dão as características sexuais, são chamados de cromossomos sexuais. E aqui a gente está falando de cromossomos sexuais. Então, nesse caso, ele botou assim, ó, um casal para hemofilia, doença recessiva ligada ao cromossomo X. Opa! Antes de continuar, eu tenho que pensar o seguinte. Ela é uma doença recessiva no cromossomo X. Então, o homem, vou representar aqui com H, ele não tem dois cromossomos? Então, se o homem for X, o homem obrigatoriamente é XY, um cromossomo X e um Y para formar o sexo masculino. Porém, se ele tiver o X Hzão, para a gente representar aqui em cima, ele vai ser normal, ele não vai ter hemofilia, não tem, beleza? Agora o homem, sexo masculino, XY por ser sexo masculino. Só que em vez disso ele tiver um cromossomo X recessivo, ou seja, um X Hzinho, ele será hemofílico, que é uma doença aí até grave, né? Hemofilia de difícil tratamento, tem tratamento, mas não tem cura, a gente discute ela depois. Então ele vai ser hemofílico, beleza? Isso no caso do homem. Da mulher, eu vou representar o Mzinho aqui. Se a mulher for... A mulher sempre vai ter que ter dois cromossomos X. Então, se ela for XX e for Hzão, XHzão, ou seja, dois dominantes, ela, normal, não vai ter a hemofilia. Se a mulher tiver lá os seus dois cromossomos X, né? XX da mulher sempre igual aos cromossomos. E ela for XHzão e XHzinho, olha que Hzinho lindo, ela vai ser normal. Ela é portadora do gene, mas ela é normal. Eita. Agora, só pode ter uma mulher hemofílica se ela for XHzinho, XHzinho. Então, para a mulher ser hemofílica, só tem uma chance. Ela tem que ser XHzinho, XHzinho. Percebeu que ficou lindo, né? XHzinho, XHzinho, ela vai ser hemofílica. Com isso, a gente consegue perceber que a hemofilia vai ser mais comum nos homens, porque só precisa ter um gene, X recessivo, do que nas mulheres, né? Que vão precisar ter os dois genes recessivos para poder ser hemofílica. Tá bom? Outras doenças também acontecem isso, outras anomalias, como por exemplo o daltonismo. É mais comum o daltonismo em homem do que nas mulheres pelo mesmo motivo. Tá bom? E agora a questão. Um casal normal para hemofilia
Então, ó, eu tenho um casal, vou representar homem, mulher. Os dois são normais para hemofilia, gerou 4 crianças. 2 normais e 2 hemofílicas. E ele não me disse o sexo. 4 crianças. Ele não está me dizendo o sexo das crianças. Então, por isso eu estou representando o triângulo. Porque eu não sei se é masculino, se é sexo feminino. Ele gerou 4 crianças. Tá? Estou aqui representando o meu heredograma. Mais uma, porque são 4 crianças. Só que ele disse que 2 tinham, 2 normais e 2 com hemofilia. As que tem hemofilia eu vou rasurar aqui para representar que tem hemofilia. Pá, pá, pá. Pensa comigo, se esse casal aqui é normal, se esse casal é normal, o homem só pode ser X Hzão Y. Porque se ele fosse XHzinho Y, ele ia ser hemofílico. A questão me disse que ele era normal. A mulher, como ela é normal, eu tenho certeza que ela vai ter que ter um XHzão. Porque se ela não tivesse o XHzão, ela ia ser hemofílica. Só que, e o outro, Vinícius? Gente, pensa comigo. Para essa criança aqui ser hemofílica, não me interessa se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino, eu sei que ela vai ter que ter um XHzinho. Se for do sexo masculino, vai ser XHzinho Y. Se for do sexo feminino, vai ter que ser XHzinho Hzinho. Mas pensa, as que estão representadas aí, rasuradas, essas crianças que estão pintadas, elas teriam que, para ser hemofílicas, elas teriam que ter XHzinho, concorda? Então esse XHzinho, outro ia vir de quem? Opa, da mãe. Então a mãe obrigatoriamente tem que ser um XHzinho, porque o pai só tem o que para doar? O XHzão. Agora pensa comigo, a mulher não é XX? Se fosse do sexo feminino não ia ter que ser XX? Se fosse XX não ia ter que ser um XHzão, perdão, XHzinho, Hzinho para ser doente? Não é isso? Essa menina, essa criança, se fosse do sexo feminino, ela ia ter que ser XHzinho para ter a característica, hemofilia, né? Só que a mãe pode doar os dois, no caso doou o XHzinho. E o pai? Se for mulher, o pai vai doar o XHzão. Então não tem como esse casal ter uma menina hemofílica. É impossível. Então todos esses aqui que estão pintados, eles são do sexo masculino. Por quê? Porque sendo do sexo masculino, o pai poderia doar o Y e a mãe doar o XHzinho. Então, ó, o pai doou o Y e a mãe doou o XHzinho. As crianças que estão pintadas, elas obrigatoriamente precisam ser do sexo masculino, quadradinhos. Beleza? Estou colocando aqui embaixo. Então, elas obrigatoriamente teriam que ser do sexo masculino. Porque se fosse do sexo feminino, como é que o pai vai doar o XHzinho para ficar XHzinho? Impossível. Tá? Aí ele pede, considerando essas informações, o que é incorreto. A mãe das crianças é heterozigota para hemofilia? Perfeito, a mãe da criança é heterozigota. Tá bom? A probabilidade desse casal ter outra criança hemofílica é 25%? Vamos fazer aqui a proporção? Se faz da mesma forma que a gente fez até agora, perdão. Você vai colocar aqui e vou colocar a característica da mãe, já coloquei a do pai, o genótipo do pai, agora estou colocando o genótipo da mãe, né, que a gente já descobriu, XHzão Y. Vou fazer o cruzamento. Esse com esse, XHzão,
Hzão. Agora o de trás. Esse com esse. XHzão. XHzinho. Agora, esse com esse. XHzão. Y. XHzão. Y. E por último, esse com esse. XHzinho. Y. Aqui estão todas as possibilidades de criança que eles vão ter. Repara que quando tiver o XX, aqui tá perto até um Y, né? Um XX é menina, XY menino. Então, ó, XHzão seria uma menina que não tem hemofilia. XHzinho, uma menina que não tem hemofilia. Para ter a característica da hemofilia, tem que ser Hzinho. Ela é até portadora do gene, mas não se expressa. Aqui, XHzão Y é um menino que não tem hemofilia, porque ele só tem o Hzão, né? E aqui, como eu tenho XY, só que esse X é Hzinho, opa, aqui eu tenho a possibilidade de um menino, né? E esse menino está com hemofilia, tá com, ele vai se expressar hemofilia. Será de 25%? Será. Só que a questão está me pedindo o incorreto. Uma chance em 4 é a mesma coisa que 25%, como a gente já viu. As crianças do sexo feminino têm fenótipo normal? Perfeito. As crianças do sexo feminino têm fenótipo normal. Todas elas são normais. Tá bom? O gene recessivo está presente no avô paterno das crianças? Pô, pensa comigo. Vou ter que subir aqui para fazer o pai desse cara. O pai desse cara, ele era XY, né? Avô paterno. Então seria o pai desse rapaz aqui. Então pensa comigo, ele seria XY. Só que ele doou o que pro rapaz? O Y. Então não está no X. O problema não veio do X do avô paterno. Tá bom? Provavelmente veio do lado materno. Tranquilo? Então aqui, ó, essa daqui é incorreta. Porque ele não recebeu do avô paterno. Esse gene não veio do avô paterno. Provavelmente veio do lado materno. Tá bom? E aí, seguindo, essa questão que a gente fez agora é uma das mais difíceis, tá, galera? Assim. Mas vamos lá. Essa daí agora. Considere os seguintes cruzamentos entre humanos. Aí ele botou aí de uma determinada doença. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para vocês. E aí ele está pedindo para você analisar esse heredograma esses heredogramas aqui e tentar identificar qual é o tipo de anomalia. Se ela é dominante, se ela é no cromossomo X, se ela é no cromossomo Y. Galera, macete. Um macetinho para vocês. Para as questões autossômicas, sempre que você tiver pais normais e pelo menos um filho ou filha, não interessa que estou representando filho, que tem a característica, pais que não têm, filho que tem, isso aqui é um desenho. Isso aqui é um desenho, olha como é que ficou bonitinho o rosto, recessivo. Tá bom? Sempre vai ser uma característica recessiva. Então, se eu tenho pais que não têm a doença, se um desses aqui tivesse pintado, por exemplo, opa, uma possibilidade de recessivo, tá? Mas vou apagar porque não está. Vou apagar aqui o meu desenho também, foi só para brincar, tá bom? Agora, se eu tenho pais com a característica e pelo menos um filho que não tem, que é o que está representando aqui, ou que está representando aqui, isso geralmente me posiciona para algo relacionado ao gene dominante, tá? Então o problema geralmente está no dominante. Por quê? Porque os pais vão ter que ser heterozigotos, azão, azinho, para o que não tem a característica ser recessivo.
Azinho, Azinho. Beleza? Então, quando a gente vai fazer a questão, com base nesses cruzamentos, é correto afirmar que a anomalia presente nos indivíduos assinalada em preto é causada por um gene autossômico dominante. Como é que eu sei isso? Sei isso através desses cruzamentos aqui, ó. Esse daqui me ajuda. Esse cruzamento aqui me ajuda. Opa! E esse aqui também me ajuda, porque eu tenho pais que têm a característica com filho que não tem. E isso está meio que independente do sexo, tá vendo? Meio que independente do sexo, que te leva para um gene autossômico, tá bom? Por último, vamos para a nossa última questão. Heredograma de novo com cromossomo X agora. Tá? Juntamos o heredograma e agora com cromossomo X. Num heredograma sobre uma família representada no heredograma abaixo, constatou-se que Antônio é afetado por uma anomalia causada por um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Opa, beleza. Considerando essa informação, é correto afirmar que são, com certeza, portadores do alelo. Portador do alelo não quer dizer que ele tem a característica, tá bom? Ele só tem o alelo, mas esse alelo não está se expressando. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que o Antônio... logo Antônio, nome do meu pai, nome do meu irmão. O Antônio, ele é XHzinho Y. Por quê? Porque se é uma anomalia que eu estou colocando o Hzinho, né? Mas poderia ser qualquer outra. Poderia ser XAzinho. Eu estou seguindo com a mesma ideia da hemofilia. Tá bom? Y. Por quê? Porque se ele fosse XHzão Y, ele não era doente. Só pode ser doente, só pode ter anomalia se ele for XHzinho Y. Tranquilo? E aí ele coloca assim, é afetado por anomalia causada pelo alelo recessivo X. Agora pensa comigo. Recessivo X, por isso que eu estou representando, XHzinho. Agora pensa comigo. Esse rapaz, esse Augusto aqui, ele é pai do Antônio. E até parece com a minha família mesmo, que tem um pouco do nome do meu avô aí. Não está completo, mas tem. Mas beleza. E aí ele é pai do Antônio. Só que aqui, ó, ele não está doente. Se ele não está doente, que ele não está pintado, né? Ele é XHzão. A mãe, ela não está doente. Então ela é XHzão. Ela é XHzão. Tranquilo? Se ela é XHzão, o que ela irá receber? Para ela ser mãe para ela ser mãe desse rapaz aqui, ela necessariamente tem que ser XHzão, XHzinho. Por quê? Porque o XHzão, esse XHzão, se ela tivesse doado para o Antônio não seria doente, não teria característica. Então ela só pode ter doado XHzinho. Então eu tenho certeza que a Adele tem o XHzinho. Beleza? Agora, olhando para cá, para baixo, o Aurélio é filho do Antônio. Só que o Antônio recebeu o X da mãe, da Elisa, e o Y do pai. Então aqui eu não tenho como confirmar. Mas a Cláudia, ela recebeu o XHzão da mãe, porque ela não é doente. Beleza? Então ela recebeu o XHzão da mãe, que também não é, e o XHzinho do pai. A Cláudia, eu também tenho certeza de que ela é XHzão, XHzinho. Beleza? Então eu tenho certeza que a Adele e que a Cláudia são. Ah, Vinícius, matou a questão. Beleza. Mas vamos dar uma continuidade aí. Ó. Teve pessoas nessa questão que falaram a Nancy e a Maria, né? Não, nesse caso não dá. Por quê? Pra gente descobrir. Porque com certeza eles receberam o XHzão do pai, né? Um XHzão do pai, essas meninas aqui com certeza receberam. Ah, por que elas receberam o XHzão do pai? Porque se o pai tivesse doado o Y, não ia nascer menina, ia nascer menino. Não é isso? Então o pai doou o XHzão para elas. Agora a mãe poderia ter doado o XHzão
ou XHzinho. Então não teria como saber. Não teria como saber. Beleza? Essa daqui, como veio de fora da família, aí aqui não tem como saber mesmo. Eu só sei que ela é XHzão porque ela não está doente. Né? E os filhos dela também não ajudam muita coisa, pra gente perceber. O Fernando e o Rogério eu tenho certeza que não vai ter, porque recebeu o XHzão da mãe. Ah, por que não pode ter recebido o XHzinho? Porque senão ia ficar doente. Recebeu o XHzão da mãe e o Y do pai. Os dois vão ter sido iguais. Tá bom? E com isso a gente conseguiu matar o fenótipo de todos eles. O genótipo, perdão, de todos eles. Tá? Aí, considerando a informação, é correto afirmar que são com certeza portadores do alelo em questão, portadores do alelo, ou seja, tem o alelo, mas não necessariamente tem a doença. Beleza? São portadores, ele não se expressa. Elisa e Nancy? Nancy eu não tenho como ter certeza, nem a Elisa. Adélia e Cláudia? Com certeza. A Adélia tem um alelo e a Cláudia também tem um alelo. Adélia e Cláudia, gabarito letra B. Beleza? Fizemos de questões mais fáceis até as questões um pouco mais complexas. Espero que tenham curtido aí, galera. Até a próxima. Qualquer dúvida, manda para mim.